Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal de ES Hoje. O programa Entrevistas está diferente. Hoje eu divido a bancada com os meus colegas, as vozes de ES Ouve, o podcast de ES Hoje. Por isso, essa entrevista você também pode acompanhar em todas as plataformas de streams. Estão aqui comigo Eduardo Couto e Lídia Lourenço. Muito bem-vindos. E conversa conosco o Bruno Lima, empresário que faz o carnaval acontecer. O nosso tema de hoje é carnaval. Sim, o Espírito Santo tem carnaval para além do desfile das escolas de samba e a gente vai falar sobre isso. Muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, queridos. ES Hoje, ES Ouve, Daniele, toda a bancada aqui. Vamos lá, falar de carnaval. Bem, a contagem regressiva já começou e o Carnaval Capixaba, ele abre alas, para a folia em todo o país. E nas últimas semanas, por conta disso, o ES Ouve conversou com pessoas cruciais dessa festa, que em Vitória dá o sinal verde para todo o resto do Brasil. Pois é, a gente falou sobre a história da folia capixaba, sobre o processo de construção do enredo, do samba enredo, da grande festa carnavalesca, mas o espetáculo do Carnaval Capixaba não se encerra com o desfile das escolas de samba, então preciso deixar um recado para quem vai curtir, para vocês virem para cá, porque sim, nós temos carnaval. A Grande Vitória segue com os bloquinhos e também com os eventos privados, com artistas nacionais e capixabas. A cena carnavalesca está aquecida por aqui, a gente tem carnaval que não precisa sair para curtir a folia. E o Bruno Lima é a prova disso, Ele é o idealizador do Festival Baile Voador. Conta pra gente, tem espaço para tudo na folia? O que é o festival? Bom, primeiramente dizer que é uma honra e um prazer enorme falar sobre carnaval. É uma vida dedicada a isso, o Baile Voador, exemplo, é um projeto que a gente cuida o ano inteiro para esse momento. E eu acredito que a gente está vivendo um momento de ascensão dessa cena carnavalesca aqui no Espírito Santo. E que também não é só uma ascensão do carnaval em si. Isso significa também uma ascensão da cena cultural, turística do estado do Espírito Santo. A gente pode relacionar isso muito diretamente com o mercado que envolve esses setores no nosso estado. E o Baile Voador ele vem semeando também a participação neste processo que ele já vinha sendo anunciado aí há pelo menos uma década, Eu particularmente, enquanto produtor cultural, curioso e entusiasta desse tema, já vinha observando um processo que a gente pode reconhecer como uma renovação do carnaval de rua, dos blocos de rua, mais comunitários, mais de bairro do Rio de Janeiro, que a gente pega ali entre 2009, 2010, 2011. Há uma ressignificação do que já é secular no Rio de Janeiro, Essa Passando tradição. da parte da bagunça da galera se juntando para algo mais profissional. Para algo mais profissional e não só, eu acho que assim, a própria manifestação em si, ela se ressignificou. Porque as marchinhas, essas coisas mais tradicionais, elas continuam pulsantes lá. Você tem o bloco, o Cordão da Bola Preta, que é um bloco que já existe há mais de 100 anos, que é um dos mais volumosos em termos de público, de multidão, extremamente rigoroso e tradicional, tem as suas características extremamente preservadas, de um bloco de um século, o que já é muito impressionante. Mas não só vinha se valorizando esse processo, como também ressignificando. A gente começa a ter blocos que surgem e que crescem e explodem muito rápido com ritmos carnavalesco, mas trazendo o pop, trazendo a música... novos ritmos e agregando ao carnaval, Exato. Aos temas. E aí você começa a ter blocos temáticos, como por exemplo o Mario Bloco, que é um bloco focado em músicas do videogame do Mario Bros. Um sucesso, assim. O Cine Bloco, que aí pega trilhas sonoras do cinema. Aí você tem a Orquestra Voadora, que é um dos mais expressivos desse processo, dessa nova safra, que pega ritmos... desde o pop do Michael Jackson até o maracatu de Chico Science, se transformando ali para uma fanfarra com marchinhas. O bloco do Sargento Pimenta, o maior bloco de Beatles do mundo. Então, assim, essa ressignificação, isso acabou contagiando um novo processo da manifestação carnavalesca
de rua, dos blocos de rua, principalmente aqui no Sudeste. E claro que Vitória ela teve uma influência importante nesse processo aqui, né? Pela proximidade, tudo. Belo Horizonte também no mesmo período. Aí a gente já identifica hoje Belo Horizonte numa curva crescente muito mais rápida, muito maior em termos de público, em termos de investimento. E aí o Vitória ela vinha acompanhando isso ao seu ritmo, mas vinha acompanhando, e aí a gente tem assim, uma previsão de crescimento muito previsível. Assim, né? E aí você acaba não só profissionalizando, como conseguindo exportar esses blocos nesse meio período aí que você começa a profissionalizar e conseguir levar isso para fora, o que favorece o carnaval daquele espaço. Basicamente você está falando dos blocos de carnaval que a gente viu, por exemplo, com os trio elétricos que a gente, nos anos 90 na Bahia, pra fazer uma comparação. Exato. A gente percebe que isso não só acontece no Rio de Janeiro, como influencia para que surja o autoral em Vitória, surge o autoral em Belo Horizonte. A gente precisa considerar, quando vai falar de Vitória, que nessa vanguarda desse processo da última década, aí a gente tem o bloco do Regional da Anaí, que vem trazendo essa força desse carnaval aqui. O baile voador, ele se soma muito fortemente ao Regional da Anaí, praticamente no mesmo período ali da primeira metade aí desses anos de 2010 em diante. E não é por acaso, assim, acabamos sendo players importantes para influenciar o que a gente tem hoje no Centro Histórico de Vitória, né? Nos últimos 3, 4 anos, uma explosão de blocos de ruas, blocos que antes eram apenas atrações musicais soltas, rodas de samba que se encontravam, tocavam no baile voador, e aí foi, de certa forma, havendo uma inspiração, algo que dizia assim, opa, aqui pode funcionar. É um movimento de contágio que vai ganhando força, né? E vai se estruturando. E agora, Bruno, eu queria saber o seguinte, a gente tem a gente tem o desfile das escolas de samba, a gente tem os blocos de rua, e agora a gente tem as festas indoor também, que é o formato do baile voador. Certo. Qual a importância disso para o cenário cultural e econômico? Pois bem, o baile voador, ele em especial, ele tem um flerte estético mais próximo com os blocos de rua do que com as escolas de samba. Embora a gente já tenha tido ali apresentações de escolas de samba, eventos em quadras, parcerias bem interessantes, porque afinal de contas, né, isso faz parte de toda essa cena carnavalesca, mas prioritariamente, né, vai construindo uma narrativa estética mais próxima com o que a gente vê desse movimento de bloco de rua. Até por uma questão objetiva mesmo, de fomentar mais esse feriado nacional de carnaval em Vitória, porque até pouco tempo, se quisesse ficar num lugar bem calmo e tranquilo no carnaval, era só ficar em Vitória. Né? A máxima de que você tinha que ir para qualquer lugar menos ficar aqui, ela é muito recente. Assim. Então, já havia esse objetivo por uma questão até muito simples e lógica mesmo. Né? Você pensa, Daniele, daqui a 100 anos, você acha que vai continuar tendo carnaval no Brasil? Não sei, eu espero que sim. Eu tenho certeza que sim. Eu diria que o carnaval no Brasil é uma manifestação cultural sólida, sabe? Ele, assim como o calor chega com o verão, o carnaval chega com fevereiro no Brasil. Então, não tem porquê uma cidade como Vitória, num litoral, na região sudeste, com todas as características que a gente tem culturais, turísticas, históricas, não haver uma cena que movimente tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista mercadológico. E quando eu mencionei a escola de samba, desculpa te interromper, é porque é a primeira grande festa do Carnaval Capixaba. É o que inicia, né? E aí a gente fala de turismo, a gente fala de cultura e a gente fala de economia. Começa uma temporada de eventos, né, que culmina com o Carnaval do Brasil, tendo no Espírito Santo, né, mais precisamente na Grande Vitória, um novo mercado, um novo nicho, um novo trabalho, que é o que você vem realizando, você e as pessoas do seu mercado. Sim. E aí, aqui a gente acaba tendo uma característica peculiar. Porque sendo o baile voador um evento muito expressivo para esse período dos blocos, é como se você fosse entender a cena dos blocos de rua
dentro desse conjunto tem o baile voador, que ele não é um bloco, é um evento privado, mas você pode colocar ele nesta unidade, sabe? Entre os blocos, assim. Então, é uma característica peculiar nossa mesmo aqui, né? Que a gente se construiu a partir de um processo onde este evento privado estava ali, né? E falando das escolas de samba, a gente que acaba tendo essa maravilhosa alcunha, né? De onde o carnaval começa no Brasil, porque aí sim a gente tem uma cadeia produtiva já mais consolidada, a gente tem as comunidades envolvidas, os barracões, a gente tem o poder público mais envolvido, a gente já tem marcas patrocinadoras mais envolvidas, já está há mais tempo aí. E isso fortaleceu muito para que esse processo, nós mesmos enquanto campanha, que minha equipe está aqui, não deixa mentir, a gente já usou muito isso em campanha do Baile Voador, ó, que vai ter Baile Voador em Vitória, onde o carnaval do Brasil começa. Ou seja, é um mote que nos fortalece, que nos favorece. Então a gente vem ocupando essa lacuna para onde se estende o carnaval, assim, que já vem sendo ocupada, mas tem muito a ser ocupado ainda, né? A gente tem como voar mais alto. E aí, falando em ocupar isso, como é que é atrair artistas para cá, para o Espírito Santo? A gente sabe que para o desfile das escolas vem bastante gente para cá, muita gente Rio, São Paulo, a gente falou até o pessoal de Parintins que vem aqui para movimentar os carros. E como é que é atrair artistas para esse período que já é, propriamente dito, o carnaval no Brasil? Ótima pergunta, Eduardo. Eu vou te dizer o seguinte, não é fácil, não é simples, tem muita energia envolvida nisso, assim. Porque que acontece? Hoje a gente tem no Baile Voador, de 2023, essa edição, a gente tem Baiana System e Gilsons na programação no Carnaval, no feriado nacional do Carnaval do Brasil. Se você pegar essas duas atrações hoje, não tem nenhum grande festival do Brasil que elas não estejam. E são atrações, e aí eu vou falar até em especial do Baiana System, que o Baiana System, ele é hoje dos blocos de rua mais fenomenais do Brasil em Salvador. Salvador é um mercado absoluto em termos de carnaval. Essas atrações, via de regra, não teriam o menor interesse em estar numa praça como Vitória. Não que Vitória não seja um lugar maravilhoso, mas nós estamos falando do carnaval. E demograficamente, Vitória ela não é competitiva com nenhum das outras grandes cidades carnavalescas do Brasil, como Recife, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro, aí São Paulo, né? E é onde essas atrações, certamente, elas podem escolher onde estar nesse período, assim, que elas são bem requisitadas. Mas a gente, enquanto um movimento muito sincero por uma cena cultural, e aí eu acho que é onde a identificação de atrações como essa acabam se conectando de forma especial conosco, assim, perceber que isso é um movimento cultural pró-cultura mesmo, pró-turismo da nossa cidade e que também é pelo Brasil. E aí acaba sendo um viés mais colaborativo do que mercadológico dessas atrações por estarem aqui. É muito legal isso, assim, que mostra que a gente tem um trabalho reconhecido e sério e que a gente precisa continuar mesmo nessa toada, sabe? Porque se atrações como essas acreditam no nosso carnaval, não tem por que nós não mantivermos os nossos esforços aqui nessa direção, né? E tem atrações que vêm todos os anos, né? É mais fácil trazer de volta depois que ela se conecta com o público daqui. Para a Baiana System já esteve aqui numa outra ocasião e está voltando agora para o Baile Voador. Então essa conexão do público ajuda a trazer essas atrações de volta? Sem sombra de dúvida. Porque ao mesmo tempo também, o nosso trabalho ele é importante como a abertura de novas praças, né? Porque você veja bem, aqui, a região sudeste, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, essa turma tá nesse eixo o tempo todo. Por que não passa ali pelaquela ilha ali, né? Porque tem um lugar que está no meio do caminho, logisticamente está simples, por que não acontece? Não acontecia porque a gente não tinha ainda um esforço de cadeia produtiva aqui acontecendo.
Eu acho que a gente está começando a mostrar mais esse nosso potencial aqui. Mas tem muito mais assim, para a gente mostrar, sabe? Tem muito mais. E pensando ainda nesse sentido de atração, a gente falou de atrair os artistas. Mas a gente estava até pontuando que Vitória começa e geralmente as pessoas queriam sair daqui e aqui seria o espaço de tranquilidade. Como modificar esse pensamento e atrair o público tanto daqui, para permanecer aqui, entender que aqui tem a festa, como para atrair pessoas de outros estados para movimentar a cena daqui? Até entender que aqui funciona o carnaval tão grande, tão potente, tão cultural como nos outros estados. Até porque, complementando o que a Lídia falou, nós temos um histórico de que o verão capixaba, ele é tomado por pessoas que vêm de fora. Guarapari, por exemplo, eu posso dizer que, de repente, 30%, 40% de quem chega lá vem de Minas Gerais, tem gente de Brasília, tem gente de São Paulo, que está aqui todos os anos. Então, e algumas pessoas até ficam aqui, né? E quando a gente falava de carnaval e as pessoas saíam de Vitória, ficava em Guarapari para não ter muita coisa, né? Tem o desfile ali no centro, que eu não vou desvalorizar de maneira nenhuma, é uma opção realmente. E mistura essa tranquilidade para quem tem família, né? Para as pessoas mais idosas e tal. Não é uma coisa que é o dia inteiro, porque a gente fala de carnaval no Rio, de Salvador, É uma movimentação é o dia frenética, inteiro, é 24 horas. Então, as pessoas já estão no Espírito Santo. Então, quer dizer, além de atrair os artistas, a gente pode atrair as pessoas a ficarem e estender um pouquinho de Guarapari para Vitória um pulo. Sim. Bom, ótimo ponto, assim. O que acontece? A gente já tem esse fluxo, né, para o verão em Guarapari, ele, né, se consolida daí há 50 anos com esse fluxo, que ele é um fluxo muito do estado de Minas Gerais. E eu tenho observado, assim, em alguns dados demográficos, do interior de Minas Gerais, não é exatamente de Belo Horizonte, da capital, que tem também, mas a proporção é mais do interior. O interior do estado do Espírito Santo também consome muito esse verão no Guarapari. Litoral Sul, desculpa. Exato. E então, assim, a gente já tem esse fluxo para a nossa região metropolitana que ele não vinha sendo explorado de uma melhor maneira para o período do mês de fevereiro, né? E aí, assim, o que eu identifico é muito simples mesmo. A gente precisa de investimento nesta cadeia produtiva. Aí, falar em investir nessa cadeia produtiva é investir também na formação de novos músicos, é investir na formação de produtores técnicos, é investir na construção de empreendedores da área de estrutura, porque, veja bem, teve até um comentário esse fim de semana na praia com alguns amigos, a gente falando dos blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro. Aí você vai lá em Botafogo, tem dezenas de blocos, assim. Aí você pega o exemplo do Mário Bloco, assim, que é um bloco que deve ter, assim, no seu cortejo, pelo menos uns 80 músicos de sopro e percussão. Sabe? Formação de músicos sopro e percussão é uma formação complexa, sabe? E como é que tem uns 80 músicas, assim, sobrando no Carnaval do Rio de Janeiro, tocando totalmente bem ensaiado, tipo... Sincronizado. Uma diária de um músico desse, no Carnaval, é uma diária cara, assim, é valorizada, mas lá parece que tá, assim, em abundância. O que acontece? Há mercado, há investimento, há quem patrocine isso. E aí a gente tem a sensação de que não existem esses músicos aqui, mas eles existem. Só que eles estão, em suma, onde é que a gente vai ter um músico tocando no Carnaval no Espírito Santo? Aí não vou nem falar só de Vitória. Você vai ter os palcos de prefeitura, com bandas baile, com bandas, às vezes, com algum nome já reconhecido. Esses palcos têm músicos, né? Mas isso é uma ponta dessa cena, né? Aí existem as outras pontas que a gente não vê sendo ocupada. O bloco de rua, aí os carnaval das escolas de samba já tá em outro patamar, mas pode gerar mais durante o ano, né? Ter mais ensaios durante o ano, etc. Então, assim, quando a gente tiver investimentos mais para esta cadeia produtiva, porque há uma sensação, assim, para mim que estou nesse lado de cá do balcão, se eu não fechar o fornecedor, que é o ideal logo lá em setembro, se eu em dezembro deixar para dezembro, eu posso não tê-lo.
sabe? Pensando nessa questão, que você falou que tem essa questão do incentivo e do investimento mesmo, Sim. né? Do fomento. Do fomento desse mercado. Mas você falando, tipo, às vezes a gente tem a impressão de que não existem artistas bons da mesma forma, músicos competentes aqui. Você acha que isso tem um pouco a ver com uma questão cultural da gente precisar de uma validação? Por exemplo, o Silva, que é um cantor capixaba. Certo. Ele só foi ter uma notoriedade pra gente mesmo, quanto público capixaba, quando ele foi para fora, para outros Sim. estados e teve esse reconhecimento de fora. Você acha que isso é uma coisa que impacta também nesse sentido? O reconhecimento, uma validação de outros estados para a gente conseguir sentir essa adesão a essa cena? A gente tem, já não é de hoje, né, que a gente exporta grandes talentos, né? Roberto Carlos é do Espírito Santo, por exemplo, né? Talvez poucas pessoas que ouvem Roberto Carlos saibam disso. Mas justamente essa falta de cadeia produtiva mesmo, assim. Onde é que estão as plateias? É onde tem os palcos. E onde é que tem os palcos? Onde há investimento. É uma coisa vai simples, gerando a assim. outra. Né? É simples. A música, cultura, arte, isso é indústria. É igual à indústria automobilística, é igual à indústria de celulares. Precisa de investimento para gerar novas tecnologias, para entregar novos produtos e atingir novos mercados. É um ciclo, né? Então, assim, é um pouco da nossa característica mesmo, assim, de cidade dormitório, né? Essas indústrias ficaram para as outras praças. Enfim, as nossas indústrias aqui são outras. A gente tem o agronegócio, a gente tem a indústria de mineração, a indústria do aço, a indústria portuária. Mas eu acho que vem chegando a vez de se investir nessas novas indústrias da economia criativa, da indústria da música, da cultura e da arte. E aí, assim, é com investimento que a gente vai conseguir ter infraestrutura bastante para dizer, opa, dá para eu mobilizar a plateia aqui. E aí não só a plateia daqui, como a plateia de outras praças também. Porque, afinal de contas, quem não quer estar numa ilha bonita como essa, com toda a infraestrutura urbana que Vitória tem, com uma gastronomia maravilhosa, com maravilhosos pontos turísticos. Enfim, é um lugar para se turistar. E Concorda? tem uma coisa assim, que muita gente de fora fala que tudo é perto aqui, né? Porque em outros Sim. estados é horas para você chegar de uma cidade para outra, aqui a gente consegue fazer tudo. É isso. Pertinho, Então eu rápido. acho que, assim, não tem muito o que florear. Precisa de investimento. Falta um palco fixo. Aqui no Espírito Santo, algumas cidades do interior tem uns palcos fixos, né? Na Sim. Praia de Iriri tem um palco que fica lá o ano inteiro e quase todo final de semana tem alguém tocando, alguém fazendo. Sim. Será que para a região metropolitana falta esse palco fixo de fácil acesso? Porque, assim, a gente tem os palcos fixos que são privados. Será que falta um palco público específico para que possa ter evento o ano inteiro? Para até fomentar essas bandas de menor porte? Isso é muito legal, porque aí o que acontece? A gente tem muita política de governo e pouca política de Estado. Na política de governo quer dizer, entra governo, sai governo, vai as coisas acontecerem com o perfil e semelhança daquele governo. É aquele que quer deixar só a marca naquele momento. Isso, não é e pra aí, prosperar. enfim, se você tem, por exemplo, um prefeito que tem uma visão de fomentar mais este mercado, aí você vai ter ali 4 anos disso acontecendo mais. Aí se o próximo entra, não se identifica tanto, aí... Não é uma coisa que segue uma continuidade. E né? Um aí, projeto que isso é subsiste. política de governo. O que a gente precisa é política de Estado, né? O Estado ele é permanente. Então, a gente precisa começar a buscar formas para que coisas elas sejam instituídas de forma permanente, né? Por isso que você está colocando, para mim, deveria ser uma política de Estado. Eu diria isso, assim, né? Uma coisa que é para o Estado do Espírito Santo, para a cidade de Vitória, para que isso, independente do governo que girar nos períodos, né? O que é natural, que faz parte, essas políticas elas permaneçam, né? E aí a gente não fique tão dependente da identificação, imagem e semelhança de um governo ou outro, né? Aí o exemplo disso é o que eu vou falar agora, que antes da pandemia, a festa entre sábado e a terça-feira de carnaval ficava muito nas cidades litorâneas, com o trio elétrico puxando. Então, a gente tem, tradicionalmente, Guriri, Conceição da Barra, Iriri, né? Anchieta. A gente tem algumas coisas muito pontuais, como você falou, Vitória era muito... uma cidade mesmo de descanso nesse período. Mas, falando de política de governo,
No governo Luciano Rezende, por exemplo, Vitória, no carnaval, realmente ganhou um cenário carnavalesco, né? O centro de Vitória ficou um centrinho bastante movimentado. E isso se configurou na consolidação de projetos como esse que você está desenvolvendo, que você está coordenando. Essa questão, ela não foi orgânica. Minha pergunta é, foi orgânico? Pelo visto, não, porque foi uma questão, talvez tenha sido naquele momento, porque foi um projeto de governo, mas para que isso se estenda, continue crescendo, ele precisa, para além disso, então, para ser fomentado, né? Precisa que o Estado, um projeto de Estado, pensado em forma regional, por parte tanto do Estado quanto das prefeituras da região metropolitana, possa para fazer isso prosperar. Sem sombra de dúvida, assim, o poder público, ele acaba tendo influências importantes tanto para o bem quanto para o mal, né? E aí a gente pode registrar que antes da pandemia a gente vinha numa relação melhor com o poder público em termos dessa cadeia produtiva. Agora, assim, eu percebo que as coisas elas emanam mais assim da mobilização social mesmo, assim. E aí eu retorno lá o exemplo do Regional da Anaí, que lá no início de 2010 começou a fazer um bloco aqui. No centro deu, sei lá, 50 pessoas, eles, os amigos, assim. E isso já incutiu uma ideia, no outro já foi 150, no outro já foi 2.000, depois, enfim, chegou até 100.000 nas últimas edições. E aí, de fato, a gente teve gestões nesse período que se sensibilizaram e perceberam, opa, há uma demanda social aqui que eu acho importante a gente acompanhar. E aí vinha acompanhando. A gente está vivendo um momento mais duro em relação a isso, assim, né? O próprio viradão, né, que aconteceu. Exato. A gente não percebe uma continuidade disso que é muito importante, muito expressivo. A gente vê um estrangulamento, assim, da cena cultural e artística capixaba neste momento. Mas eu acredito também que assim, a cena, né, esse caldo social, ele precisa ser um pouco mais organizado até para evitar ficar tão refém dessa mudança de humor institucional, assim. Porque o que ocorre, pegando o exemplo do Carnaval de Rua do Centro de Vitória, quando começou a ter ali em 2018... e chegou uma marca de cervejaria já interessada em marcar um território, investir naquilo ali, etc. Empolgou muito as pessoas. Alguns blocos foram viabilizados com aquele apoio ali, ou seja, o poder público viabilizou, né, a via pública, ali uma estrutura básica, aí vem a marca de cervejaria, ajudou a viabilizar um pouco mais. No ano seguinte já não tinha a mesma condição. E estava todo mundo assim, mas... sabe, com aquela esperança de que ia ter igual, mas nada daquilo era garantido, sabe? E aí não dá para você trabalhar com a expectativa de algo que não é uma política de Estado, entendeu? Porque também acabou o carnaval, não pode acabar o projeto. A continuidade precisa a partir do fim de um evento, né? Exato. Aí, por exemplo, o baile voador, por exemplo, o baile voador é sustentável. Quem garante o baile voador é a pessoa que compra o ingresso dele, certo? A gente conseguiu construir essa relação com o público. Sim. E em 2018 a gente também teve apoio das cervejarias. Aí em 2019 ela não estava com o mesmo humor, a gente, tudo bem, não precisa você não, a gente vai ter do mesmo jeito, tá? Obrigado, quem sabe numa próxima. Agora, a maioria dos blocos lá do centro já não tinha essa mesma condição de negociação, sabe? Você falou da parte de sustentar e ter o poder público, né? Quando você se sustenta e não precisa necessariamente de um aporte financeiro tão forte do poder público, é possível pensar, por exemplo, no poder público só como aquela situação de movimentação da cidade, de manter a estrutura de funcionamento da cidade? Por exemplo, no centro, você falou do Carnaval do Centro, para ter o bloco ali, precisa desviar o trânsito, precisa de repente fechar ruas. Numa festa privada, como no caso do Baile Voador, precisa também viabilizar que as pessoas consigam chegar e sair do evento com tranquilidade.
Como é que você vê essa questão do poder público enquanto pessoa que viabiliza nesse sentido, de dar o apoio ao evento, mas não necessariamente ser o financiador? E como é que a gente faz com que o governo ele seja mais esse apoiador do evento ao invés de um financiador do evento? Pois é isso. Eu acho que o poder público ele precisa criar as condições para que as coisas elas se desenvolvam de forma saudável, de forma frutífera, né? E assim, a gente nem precisa inventar a roda. A gente tem cases aqui dos vizinhos, por exemplo, né? O Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, que movimenta milhões e milhões em investimentos, né? Lá a disputa para qual marca de cervejaria patrocinador vai patrocinar, né? E não aqui o contrário, a gente fica, pelo amor de Deus, nos patrocina. Né? Vem. E por quê? Porque existe uma estrutura institucional que viabiliza as condições para que assim seja, né? Por exemplo, legislação que permita com que haja o patrocínio de cervejarias em blocos de rua com todo a estrutura com determinado critério, de critério, cadastramento de ambulante, e aí poder fazer o merchandising em via pública e etc. Então, essas condições só podem vir do poder público. Uma festa organizada ali, Isso, né? uma festa critérios. Exato. Público-privado, tem que ter. Então, assim, porque os recursos, eles estão em algum lugar. Se não estão aqui, é porque a gente não criou as condições para que eles estejam aqui. E aí, sim, o poder público ele tem que cumprir este papel. Aí porque tem uma coisa que é o papel nosso de sociedade civil, de estar ali com responsabilidade, assim, criando, né, os produtos sociais, os produtos culturais e mantendo isso vivo. Agora, para que isso vire, de fato, assim, seja tratado como uma indústria e não só como uma opção de hobby, e hobby quase sempre, né, envolve um sacrifício imenso, né? A gente precisava dessa sensibilidade do poder público. E os dispositivos, eles não precisam ser inventados, eles já existem. É só uma questão de criar e aplicar de acordo, é claro, com as nossas realidades, com a nossa escala e por aí vai. E é isso que faz, de repente, a festa se tornar o festival, inclusive, no caso de vocês, com premiação financeira para os artistas. Vamos falar agora do Baile Voador, então, né? Vamos falar. Yes, nós temos carnaval. E aí, o Couto puxou bem, né? Sobre a questão de tornar o Baile Voador num festival. Quais são as mudanças? Queria que você falasse um pouco do evento de 2023. Vamos entrar agora para ele. Bom, é isso, né? O Baile Voador, ele, como a gente falou aqui, ele nasce desse desejo de fomentar a cena no carnaval aqui em Vitória, essa cena no feriado nacional. E aí a gente vem conseguindo isso com êxito. Chega na última edição antes da pandemia, foi em 2020, né? Já estava ali determinado que aquela seria a última edição naquele formato festa. E que o próximo passo do ano seguinte seria para algo muito maior. E, enfim, tivemos o hiato da pandemia, mas o plano se manteve em curso. Assim, chegou em 2022, a gente já veio com a primeira edição do festival, tendo mais dias, tendo atrações nacionais. E o edital, ele surge também um pouco para dar mais espaço para o local. Porque o Baile Voador ele tem isso como um valor muito importante. Assim. A gente quer que a nossa cena local ela seja fortalecida e valorizada. A nossa relação com as atrações que vêm de fora, a gente sempre estabelece isso não só na prática como na nossa narrativa, de que é um intercâmbio cultural. A gente não está vendendo o show do Baiana System para o público capixaba apenas. A gente está vendendo um festival, uma festa, uma experiência que é regional, com características fortes do que a gente produz aqui enquanto cultura e arte. E, é claro, existem os nossos aliados com experiências que a gente quer muito, assim, fazer essa troca, né? A gente quer trocar com
com quem faz o carnaval em Salvador, a gente quer trocar com quem faz o carnaval no Rio, com quem faz o carnaval em Olinda, e a gente tem cases de experiência com atrações de todos esses grandes carnavais do Brasil. Mas é até curioso, 2020, que foi o antes da pandemia, que foi a nossa última edição naquele formato, que foi uma sexta-feira de carnaval com a chuva do século caiu naquele dia. O Álvares Cabral, onde foi, alagou todo. E, assim, a casa lotou, assim, a capacidade máxima. As pessoas foram com a água na canela, assim, até o Elas evento. queriam carnaval, né? Sim. E aquela foi a única edição que foi 100% atrações musicais capixabas. E aí, quando eu comento isso, inclusive com pessoas que estavam na festa, eu falo assim, é mesmo? Eu nem lembro quem tocou. Tipo, ou seja, tá consolidada essa ideia de que isso é uma festa nossa, não é um show, né, de uma super banda ou coisa do tipo. Então, o edital ele vem para reforçar isso, né? Porque a gente quer não só dar o palco para aquelas atrações que a gente já reconhece aqui, que temos muitas, a gente tem uma gama muito grande aqui de atrações maravilhosas, mas aquelas que a gente ainda não enxergou, que pode às vezes aparecer ali num edital e nos surpreender e ganhar um novo case para nossa cena musical também. E sabe? a gente sabe que o pagamento, a remuneração, é o reconhecimento de um trabalho, de maneira isso. geral. Uhum. E no caso do festival, esse ano, né, que volta nesse formato festival, o pagamento, a remuneração dos artistas, ele vem muito nisso que você vem falando também, de reconhecer, de ver dos talentos daqui e de mantê-los aqui para esse evento? Sim, e digo mais, vocês falaram até do Bloco do Silva, né? Ele é um case muito bacana pra gente tomar como referência, assim. Eu acho que a cidade de Vitória, o Espírito Santo, nunca teve um artista das proporções do Silva que é diretamente conectado à sua cidade natal, assim, né? As pessoas reconhecem o Silva como um artista da cidade de Vitória, ele leva muito o nome de Vitória para onde ele vai. E o Silva, ele tem um pico de crescimento a partir do Bloco do Silva, que é um produto do artista Silva, né, que virou uma festa, que é agora de 2019, assim, né? Sim, é bem recente. E aí ele chegou junto ali, mais ou menos, o Baile Voador, ele era pré-carnaval, né? E aí, em 2018, ele já estava operando no carnaval mesmo. E aí, em 2019, aquele espaço onde ficava o Baile Voador, entrou o Bloco do Silva. O que foi maravilhoso para nossa cena, assim, porque aí você tem um artista com um bloco na cidade de Vitória aparecendo em rede nacional e, enfim, fomentando destaque, isso, né? de uma forma muito maravilhosa. Mas eu queria falar assim, o Bloco do Silva, ele botou aquele artista, o Silva, e que se a gente for parar para pensar no estilo, na estética artística e musical dele, você não imagina ele fazendo um fervo de carnaval. Isso. Mas É uma foi coisa mais possível. intimista, Isso né? aí. Das músicas. Eles conseguiram quebrar essa barreira e isso aconteceu. Então, assim, curiosamente, no mesmo ano, 2019, o Baile Voador, ele experimentou um case, e foi muita coincidência mesmo. No mesmo ano do Bloco Silva, a gente pegou a artista Gabriela Brau, que é uma artista autoral, capixaba, também maravilhosa, talentosíssima, com uma obra magnífica. E ela fez uma apresentação no Baile Voador, um show de carnaval. Foi incrível, funcionou super bem. E aí foi o show da Gabriela Brau, foi a artista Gabriela Brau com as suas músicas, suas releituras. Ela conseguiu entregar este produto lá para nós e no ano seguinte ela tocou no palco da prefeitura para 100 mil pessoas ali na Beira-Mar. Por quê? Porque tinha uma artista mulher autoral capixaba que tinha um show de carnaval muito bom, sabe? Então, o edital, Ele é para abrir portas. E para fomentar essa possibilidade, porque a gente viu acontecer com o Silva, a gente viu acontecer com a Gabriela Brau. O carnaval, ele é uma plateia extremamente importante para o Brasil, assim, né? Volto a dizer, né? É uma instituição sólida no Brasil. Se você é músico, artista, você tem que estar em algum lugar nesse período. O carnaval, ele vai te
fazia parte da sua vida em algum momento. Exato. Em uma esfera. Não pode ser férias Te para você. projeta, né? Esse tem que ser o momento do seu trabalho. Maior tempo, maior movimento de trabalho. Então, assim, como é que você vai fazer para estar neste... Porque ele também tem a sua demanda, né? Carnaval é carnaval, certo? Então, o edital, ele dá um pouco de empurrãozinho nessa direção, né? O critério é para o artista autoral capixaba, mas precisa trazer uma proposta carnavalesca. A gente até falou, né, sobre as mudanças que teve na cena. A gente chegou a citar as micaretas que tinha nos anos 90, 2000, que foi algo muito forte aqui no estado. Esse período de ascensão dos blocos e de maior movimentação cultural nesse sentido de incentivo também. E como que você percebe a mudança a partir, sei lá, desse pós-pandemia? O que você imagina daqui para frente? Assim, como você vê o cenário se modificando? Olha, eu tô com a sensação seguinte, assim, 2 anos de pandemia, nem parece, né? Mas foi um negócio muito duro. E aí a gente tá saindo disso ainda, assim. É meio que como você tava meio que aprisionado e ainda tá meio se debatendo, assim, ainda não... Eu acho ninguém acordou é o primeiro realmente, assim, exato. pós, né? Então a gente tá numa agitação ainda de quem ainda não entendeu, se não entendeu a aplumou realidade direito, né? De volta a um fluxo de normalidade, né? Digamos. Então, assim, tá tudo muito intenso, ao mesmo tempo um pouco confuso. A gente tá com um mercado... extremamente inflacionado, demanda para todo lado, de repente não tinha nada, agora tem tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Então, assim... É uma confusão generalizada, realmente, exato. Né? Até então, para o entendimento. Isso, e aí, assim, Vitória em especial, eu inclusive venho me conectando a partir de associações de produtores e tal. A gente vem tentando dialogar no sentido de criar um calendário compartilhado, porque a nossa demografia... ela exige cautela. Se tiver 2, 3 grandes eventos de artistas de axé aqui no mesmo final de semana, vai todo mundo sair triste. Entendeu? Então, para não haver prejuízo, né? Porque não tem público para lotar todas as plateias num mesmo final de semana, que é a nossa característica, né? Isso não é necessariamente ruim. Isso só precisa ser trabalhado de uma forma... mais adequada, né? E aí precisa ter um relacionamento um pouco melhor entre aqueles que produzem, assim. Também tem o apoio da prefeitura que a gente comentou lá atrás, a questão de trânsito. Se você fecha o centro de Vitória, se fechar a Praia de Cambori também, acabou a cidade. Ficam prejudicados, essa indústria nossa, ela já demanda organização, não é de hoje. Então a gente tá no momento agora, assim, um pouco mais alvoroçado. Mas eu acredito que 2023 ainda vai ser, assim, um pouco conturbado. Em 2024, a minha expectativa é essa. Tomara que eu seja um bom profeta, que as coisas já comecem a voltar a se estabilizar. E aí a gente vai ter, inclusive, em decorrência dessa experiência dura que foi a pandemia, eu percebo e acredito que tá havendo uma conscientização por essa necessidade de organização coletiva maior, que com o tempo isso vai se consolidar mais logo ali na frente. Ô Bruno, além de se transformar num festival, de ser um festival que vai remunerar então, né, os artistas capixabas, que vai fomentar que eles pensem em projetos voltados para o momento que a gente está vivendo, o Festival Baile Voador vai ter o Bloco Voador. O que a gente pode esperar disso? Como é que surgiu essa ideia? Estou muito animado. Isso já é uma frente do projeto que ela já é de desejo há muito tempo, assim, né? Esse é o 9º ano do Baile Voador, né? Esse é o 9º carnaval. E assim, sempre houve uma vontade de fazer uma itinerância do Baile Voador, levar ele para outras praças, levar para o interior do estado, levar para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Mas... pelo menos na minha cabeça de idealizador, faria mais sentido se a gente tivesse a nossa própria atração musical, sabe? E não só levar uma marca de uma festa em si. E aí eu esperei para que houvesse o momento ideal de construir alianças para que isso fosse possível, assim. Aí hoje eu tenho o produtor musical, que é o Maholic, que é produtor, DJ, e ele tá ali... muito entusiasmado com essa ideia e tá investindo muito da sua expertise nisso.
O Rodolfo Simon também, que é um outro produtor musical incrível, já produziu inclusive o Silva e outros grandes artistas que a gente tem não só no Espírito Santo, mas no Brasil. Os músicos maravilhosos, Brenda Moser, que é uma cantora também excepcional. Ou seja, chegou um momento onde não só eu tenho esse desejo, sabe? Outras pessoas perceberam a oportunidade, a possibilidade de ter o Baile Voador como uma plataforma para acender novos produtos, novos talentos, novos projetos. Aí eu falei, não, então agora chegou o momento. A gente vai lançar o Bloco Voador no festival, no Baile Voador, mas o grande momento, e aí é um semi-spoiler, porque não está confirmado, mas assim, se as condições se configurarem, vai acontecer. O Bloco Voador, no nosso calendário, a gente quer que ele seja um bloco de rua, em trio elétrico, no pós-carnaval. Ou seja, vai ser a ressaca do Baile Voador. Se isso não foi em 2023, vai ser em 2024. Mas ainda há chances de acontecer em 2023. Isso. Então, vamos aguardar cenas para os próximos capítulos. E aí, enfim, tem até o gostinho assim, de fazer uma entrega pro público capixaba, o Bloco Voador, para quem não esteve no festival, né? E fazer uma entrega mesmo, porque afinal de contas vai ser um bloco de rua, sem ingresso, gratuito, enfim. E será muito bacana, você está profetizando, a gente confia nisso, porque quem não esteve no baile, no festival do baile, no ano que vem fala, pô, perdi isso aqui, ano que vem eu tô aí. É isso aí. Não preciso mais sair. Até cria uma vontade de querer participar a fundo mesmo do festival. Então, né? isso. E ocupando esses espaços que a gente vê como um potencial, mesmo para que a gente tenha assim, um carnaval num período mais extenso possível, pensando não só do ponto de vista social, da manifestação cultural, mas também econômica, né? A gente gira uma cadeia econômica enorme, assim. Eu já tenho um pouco mais de 2 semanas isso. Um relatório da FINDES que a gente já estava batendo 90% da rede hoteleira no período do carnaval aqui em Vitória. Hoje tem amigos nossos querendo vir procurando Airbnb, estão com grandes dificuldades para encontrar hospedagem. Então, assim, esses dados, assim, a gente vai tratar com muito carinho, assim, para o período que vem pós-carnaval, durante o ano, na hora da gente, né, buscar apoios, parcerias, patrocínios, mostrar que esse potencial, ele é um potencial real, não só cultural, mas também de mercado. E aí, que dá para usar e que dá para fazer também. Exato. É isso aí, Bruno. A gente vai encerrando por aqui, mas eu queria que você aproveitasse a nossa câmera ali e convidasse o pessoal para ficar no Carnaval de Vitória, para participar do festival. Falar aí com quem está nos assistindo. Gente, Vitória, ela tem tudo que um carnaval de muita qualidade, um carnaval de muita folia, de muita alegria, de muito desbunde, pode oferecer. Então, se você não se deu a sua oportunidade, aproveita que 2023 ainda tem a chance. Fica aqui no carnaval com a gente, ou se você não é daqui, vem pra cá, se você conseguir hospedagem, mas eu acredito que você vai ter a grande sorte. E aproveita também os desfiles das escolas de samba, os ensaios. A gente não tem dúvida de que o carnaval em Vitória, ele é uma manifestação que veio para ficar e para ser marca em toda essa cena do nosso país. É isso aí. O Espírito Santo tem carnaval. Vem pra cá ou fique aqui você que é daqui. O Entrevistas de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço o Eduardo Couto, a Lídia Lourenço, as vozes de ES Ouve. Obrigado, Bruno Lima. Eu que agradeço. Obrigada a você que ficou conosco até aqui. Fique aqui no Carnaval do Espírito Santo e até a próxima.